programa Vitrine Plus está no ar, pela Nova Era TV. Hoje vamos falar sobre Libras. Você sabe o que é? Confira agora, não saia daí. Tudo bem, Joelson? Tudo bem. Hoje vamos falar sobre a língua brasileira de sinais, Libras. Mas eu gostaria que você falasse assim ao nosso público. O que é Libras? Libras é a língua que o surdo ele usa para se comunicar, né? Aqui no Brasil é língua brasileira de sinais. Então Libras significa isso, língua brasileira de sinais. E a própria aqui do Brasil. Por exemplo, em outros países, Estados Unidos e em outros países, também tem a língua de sinais, só que a língua de sinais da região, ou seja, do país ali, né? E a nossa língua de sinais aqui do Brasil se chama Libras. Daí se for para os outros países também tem a língua de sinais. E língua de sinais o que é? É o surdo, ele conversa, como nós conversamos também, né? Só que ele usa as mãos. Ele usa as mãos e é visual, expressão facial e expressão corporal. Então usa todas essas expressões visuais para poder se comunicar. E é uma língua, como qualquer outro idioma, como a nossa língua oral. Nossa língua oral é oral, né, que nós falamos, e auditiva, nós ouvimos. Língua de sinais é visual, então o surdo tem que ver, e manual. Então, viso-manual. Ele vê os sinais, expressões faciais, expressões corporais, e usa as mãos, usa o corpo, as expressões também para se comunicar. Mas como a língua oral nossa, o português, Libras, que é a língua brasileira de sinais, é uma língua também, um idioma, podemos dizer, o idioma dos surdos. E quando a gente fala assim, eles iniciar esse aprendizado, é difícil essa, vamos dizer assim, essa absorção? Como que funciona para eles assim? Como que fisiologicamente, vamos dizer assim? Para os surdos, eles aprendem, se eles tiverem contato com o idioma, com a língua, eles aprendem naturalmente, como um ouvinte. Vamos fazer uma situação assim. Uma família de surdos, um pai e uma mãe surda e um filho surdo. O surdo vai aprender a língua de sinais naturalmente, como um ouvinte. Lá nos 2 anos, 1 ano e meio, né, que as crianças começam a tentar se expressar, balbuciar, né? O surdo também, ele vai ver os seus pais conversando em língua de sinais e ele também vai começar. Então ele vai querer fazer os sinaizinhos e vai começar a aprender a língua de sinais. Então ele aprende naturalmente, como um ouvinte. Então se o surdo tiver contato com a língua de sinais desde que for bebê, ele aprende a língua de sinais 3, 4, 5 anos já está conversando fluentemente. Como um ouvinte aprende o português. Olha só. E há uma escola específica aqui em Lages? Não? Porque eu penso assim, esses pais, eles podem sim aperfeiçoar, buscar mais conhecimento? Não? Ou é bem limitado? É no tempo deles? Enfim. Na verdade, por exemplo, o que acontece muito são pais ouvintes, né? Pai e mãe ouvinte e que tem um filho surdo. Essa situação que eu falei de pai e mãe surda e filho surdo é uma situação assim que dificilmente se encontra. Na grande maioria, às vezes, tem pai e mãe surdo e o filho ouvinte. Então, na sua grande maioria mesmo, é pai e mãe ouvinte e um filho surdo. Então, daí, como você falou, seria importantíssimo que os pais aprendessem língua de sinais. Então, descobriu que o filho é surdo, né? Tenta buscar recursos. Aqui em Lages tem o APAS. Né? Tem outras regiões também, tem outras escolas, outras instituições. Só que o APAS, ele dá um reforço, né? Ele ajuda nesse sentido. Agora, para o surdo ele aprender, ele vai na escola junto com os ouvintes. Daí lá nos ouvintes, nas séries iniciais, ou desde a educação infantil, ele vai ter um professor bilíngue nas séries iniciais. Depois das séries iniciais, que ele começa lá no 6º ano em diante, daí ele vai ter um intérprete de Libras. Então, a importância de antes de o surdo entrou na escola, né? Antes ele já ter contato com a língua de sinais. Talvez uma base. Isso, ter uma base. Então, às vezes acontece muito de pais e mães ouvintes e o filho surdo. E daí, às vezes, pode acontecer de os pais terem uma resistência, de não querer que o seu filho aprenda a língua de sinais, porque quer que o filho fale, quer que o filho oralize, que o filho faça leitura labial. Porém, né, o filho é surdo, então a língua dele é a língua de sinais. O importante, então, aqui em Lages, seria procurar uma escola assim, né? Por exemplo, o APAS, ou ter contato com outros surdos. E o mais importante que eu acho assim, seria os próprios pais, soube que o filho é surdo, aprende língua de sinais e começa a conversar com ele em língua de sinais.
vai ter uma comunicação fluente, daí consegue se comunicar bem. Bem melhor. Quando a gente fala dessa inserção social, nossa, essa língua de sinais é super importante, é de suma importância. Muito importante mesmo. Pensar assim, no Brasil todo existe 10 milhões de surdos. Então são muitos surdos, né? No mundo todo também milhões de surdos existem. Então, só no Brasil, né? 10 milhões de pessoas surdas, surdas que usam a língua de sinais. Assim, daí a pesquisa mostra, né? 15 milhões, sendo 5 milhões deficientes auditivos. Quando eu falo deficiente auditivo, aqueles que não são surdo profundo. Eles têm a deficiência auditiva, usam o aparelho e conseguem ouvir alguma coisa. Então, nesses, tem 5 milhões. Junto com os surdos, mesmo surdos profundos, que não conseguem ouvir porque a surdez deles é profunda, são 10 milhões. Mais ou menos 10 milhões. Tem 10 milhões de surdos, usuários de Libras, né, que não conseguem se comunicar falando, nem fazendo leitura labial. A comunicação deles mesmo é por meio da língua de sinais. Então, já que existem tantas pessoas assim, a importância de saber a língua de sinais. O surdo, por exemplo, ele vai no médico. Então, ele tem que levar o parente. E o surdo, às vezes, quer se expressar, né? Mas quem fala por ele, às vezes, é o pai ou a mãe. Ele vai no banco, ou ele vai em outros locais. E as pessoas não sabem língua de sinais. Ele quer ir numa loja, ele quer escolher a roupa, ele quer falar, quer entender. Então, daí não tem essa comunicação. Por exemplo, aqui no IFSC, né? Eles me contrataram como intérprete. Então, daí eu estou aqui disponível. Então, se caso aparecer um surdo aqui, daí me chama e eu faço a interpretação. Porém, seria bom que nos locais as pessoas pelo menos soubessem o básico para poder atender esse público. Como eu falei, né, não é um público pequeno, é um público grande. Existem 10 milhões de surdos no Brasil. E aqui em Lages você tem assim índices de como que está? De surdos, não, assim, pelo que eu ouço falar, deve ter mais ou menos cerca de 200, por baixo de 200 surdos aqui em Lages, né? Mas ainda assim que Lages também falta muito as pessoas, os professores, pessoas médicos, Profissionais. Isso, realmente, todos os profissionais saberem um pouco dessa língua, Engajados, né? para poderem se comunicar com o surdo. O surdo, antigamente, os deficientes ficavam trancados em casa, porque os pais, né, Isolados. isso, a família, né, preferia fazer assim, né? Às vezes o surdo nem ia para a escola, ou quando ia para a escola, frequentava o primeiro, o segundo ano, não tinha intérprete de Libras, não conseguia aprender e desistia. Agora não, agora os surdos realmente estão indo, estão trabalhando, buscando. Então eles estão dentro da sociedade, né? Quando a gente fala assim em tecnologia e os surdos, como que está essa tecnologia? Como eles conseguem, não é, alcançar essa tecnologia? Os surdos, como os ouvintes, usam a tecnologia, usam o celular, usam o computador, né, que está em alta, usam os aplicativos. Porém, a tecnologia facilitou muito a comunicação com o surdo. Acho muito importante. Por exemplo, o surdo, quando ele vai se comunicar com outra pessoa, antigamente, por exemplo, o celular, né? Tinha mensagem. Mas ainda assim, a mensagem, o surdo tem dificuldade com o português. E o surdo não vai falar no celular, né? E nem ouvir. Então, daí, com o passar do tempo, agora, com os novos aplicativos, tem a webcam. Então, ele consegue conversar por meio de vídeo. Então, o surdo consegue... por exemplo, eu estou aqui, né, no IFSC, se eu vou conversar com um surdo, e ele tem internet disponível, a tecnologia ajudou nesse sentido, na comunicação com o surdo. Ao invés de eu mandar uma mensagem para ele, talvez em português, escrever lá em português, né, a mensagem. O surdo não vai conseguir entender porque português não é a língua dele. Não é o idioma dele, a grafia do português. Então, o que eu faço? Eu ligo a webcam, daí eu converso com ele. Essa aqui é o sinal de oi, né? Falo, oi, bom dia. E ele conversa comigo por meio da webcam. Então, a tecnologia tem facilitado muito. E também ajudado ele a procurar alguns materiais também em Libras, alguns vídeos, né? Ir além do que é lhe apresentado, não é? E muito além, buscar. Realmente. Eu acho mais importante na tecnologia que ajudou no surdo isso. Embora algumas coisas ainda precisam ser modificadas, né? Por exemplo, muitos materiais precisam ainda ser interpretados para Libras. O surdo, ele procura vídeos, né? Às vezes tem a legenda, né? Só que a legenda é em português. Seria muito bom ter aquela janelinha do intérprete de Libras.
Ainda falta isso. Falta isso. Mas nesse sentido, a tecnologia ajudou na comunicação, sim. Comunicação muito bom, porque ele consegue se comunicar por meio das câmeras, né, de vídeo. Bacana quando foi a posse do presidente, que a primeira-dama fez uma abertura em Libras. E realmente, eu vi ela. Isso mostrou quão importante é, né, essa língua de sinais, que às vezes as pessoas aqui no Brasil sabem que tem o surdo, né? E pensa assim, o surdo é só eu chegar, ficar de frente para ele, falar com calma, tá tudo certo. Ele vai ler os meus lábios e vai me entender. Depois, se ele quiser se expressar, ele vai falar algumas coisas. Então, o que eu achei importante, né, que ela fez em língua de sinais, mostrou que o surdo ele tem uma língua. E é a língua de sinais, né? É a forma deles como um idioma. Embora a língua principal dela, a primeira língua nativa dela é o português, né? Ela fez o discurso dela em língua de sinais. Eu achei bom isso para mostrar que o Brasil tem o português e tem uma segunda língua, que é a língua de sinais, e que é usada pelos surdos. E quando eu vejo assim quando eu vi aquele dia, aquela abertura dela, eu fico impressionada porque eu não consigo acompanhar. Olha só. Claro que se a gente tem essa necessidade, a gente se obriga e a gente acompanha. Mas eu acho assim que tudo tão rápido que quando gesticula. E quando eu falo que é rápido para mim, mas quando eu vejo assim que, por exemplo, você vai ensinar, tem que ter uma paciência, porque ele tem que assimilar o que você está falando, está gesticulando com a boca. Como que funciona? No ouvinte, você quer dizer? O ouvinte, ele com calma, né? Mas consegue aprender. Língua de sinais não é difícil. Tendo uma paciência e, acima de tudo, contato com o idioma, consegue. A boca, podemos usar mais, eu digo, a expressão facial. Certo. Eu não preciso fazer um sinal e falar ao mesmo tempo. Por exemplo, eu vou fazer o sinal de casa. Fazer um sinal que é fácil, né? E falar. Entendi. Não preciso. Eu faço assim. Agora, se eu quero, daí eu uso a expressão facial. Por exemplo, se eu quero dizer uma casa que quebrou o telhado e foi ruim, então eu faço uma casa especial. Então, a expressão facial, usa a expressão facial. Então, a boca, oralizar, né, falar, durante os sinais, não tem necessidade. E no aprendizado, que você falou, consegue aprender. Ouvinte consegue aprender Libras com facilidade. Se a pessoa tiver esforço, eu sempre digo assim, ter vontade de aprender, se esforçar, faz o curso de língua de sinais. E se vê um surdo, que uma hora ou outra vai encontrar um surdo na escola, no trabalho, na rua, no terminal de rodoviário, você vai ver, vai ter duas pessoas surdas conversando. Não ter medo de tentar conversar com eles. Se a pessoa ficar com medo, eu sei pouco língua de sinais, daí não consegue aprender. Mas se aprender, vamos lá, aprender o básico, né? Aprender o cumprimentar, dizer oi, bom dia, meu nome, o seu nome, que é em língua de sinais, né? Meu nome, daí faz o nome da pessoa, né? Por exemplo, meu nome, Joelson. Então aprendeu o básico, encontrou um surdo, tenta conversar com ele. Rapidamente consegue aprender esse idioma. Não é tão difícil assim, não. E contato, né? O surdo sempre vai encontrar, vai ter contato com o surdo e consegue aprender. Então, faz um curso de Libras. E o mais importante, depois que aprendeu os sinais, é não ter medo de errar. Isso que eu digo, sempre que se a pessoa quer aprender um novo idioma, não tem medo de errar. Encontrou um surdo, vai lá, tenta conversar, que consegue aprender. Dependendo da pessoa, pode em 2 ou 4 meses já estar conversando fluentemente. Rapidinho, então. Eu falo para os meus alunos lá no curso que eu faço, o básico, eu digo assim, vocês pensem assim, que se vocês se esforçarem, vocês não precisam, claro, que é bom fazer o básico, intermediário e avançado, mas já no básico, vocês têm possibilidade de sair conversando com o surdo. Se cada um se esforçar, tem possibilidade. Vai de cada um. Vai de cada um. Se aplicar aquilo que eu falei, se esforçar, aprender os sinais e tentar conversar com o surdo, consegue. Quando a gente fala assim em profissionais e essa inserção, esses profissionais aptos em várias repartições públicas, isso é de suma importância, não é? Realmente é. Até na prefeitura ali foi feito um projeto, na prefeitura de habitação ali, né? E eu estou fazendo um curso com eles.
Eles estão aprendendo Libras, os funcionários ali. Então, os funcionários públicos é de suma importância. E eles até conseguimos fazer esse projeto, nós conseguimos fazer esse projeto, porque ia muitas pessoas deficientes auditivas, né, surdos, e eles não conseguiam se comunicar com esses funcionários. Eles iam pegar o passe livre, daí escrevia no papel, não, o surdo não entendia, ficava falando, o surdo também não entendia, e daí o surdo também não conseguia se expressar, daí ficava naquela... Há uma necessidade. Isso. Então daí foi feito um projeto e estou fazendo o curso. Já fiz o básico, agora vou fazer com os mesmos alunos o intermediário. Então, várias repartições públicas, lotéricas. Área privada também. Privada, particular. Eu trabalho, na verdade, numa faculdade. Trabalho na Unicef também como intérprete de Libras, né? E tem necessidade também. Sempre tem alunos surdos. Outros locais também, realmente. Sempre tem pessoas surdas indo nesses locais. Nas empresas... também. Tem alguma empresa também que contrata os deficientes auditivos. Só que imagina o chefe, né, ou os colegas. O chefe vai dar uma orientação para o surdo. E agora? Como é que vai fazer? Né? Faz isso, faz aquilo. Então, a importância também de aprender língua de sinais. Aqui no IFSC também, né, instituição federal, tem os alunos que vêm. Daí é importante. Só que o mais importante é bom ter um intérprete, né? Vamos dizer, um intérprete está dentro da instituição. Mas é importantíssimo também, não só o intérprete, mas os funcionários dentro da instituição também saber o básico, porque o intérprete não vai estar 24 horas dentro do local, né? E daí, às vezes o surdo pode acontecer um imprevisto dele vir numa hora que não tem o intérprete, e daí ele quer pedir alguma coisa, uma coisa simples, ele quer pedir um documento só, e como as pessoas não sabem a língua de sinais, fica naquela e às vezes não consegue. Então, se souber o básico, cada um souber o básico, já dá para poder atender ou conversar com o surdo. Isso seria ótimo. Nossa, bacana mesmo. Quanto tempo faz que você está nessa área? Comecei em 2005, vai fazer uns 13 anos, mais ou menos. Bastante tempo. 13 a 14 anos. Comecei aprendendo língua de sinais, né? Mas que eu trabalho mesmo na área, assim, que eu comecei a trabalhar como intérprete, né? Já faz uns 10 anos. Mas eu antes já sabia língua de sinais, aprendi língua de sinais. Depois comecei a fazer os cursos para poder ensinar também. E aqui em Lages, há vários profissionais? Tem alguns profissionais que trabalham como intérpretes. Não é nessa área não tem assim... Um número expressivo. Né, falta ainda. Assim, tem uma grande necessidade, eu posso dizer assim. Uma grande necessidade de pessoas habilitadas para isso. Porque é uma língua, né? Envolve uma língua, envolve um esforço de a pessoa aprender essa língua, se capacitar, né, para isso. Então, aqui em Lages tem, por exemplo, assim, várias pessoas surdas, mas os profissionais ainda não estão tão grande assim, né? Tem necessidade de pessoas habilitadas para poder atender os surdos. Você vê nas escolas, né? Às vezes tem a chamada e às vezes não falta profissionais habilitados. Por exemplo, assim, eu digo profissionais que tenham fluência na língua de sinais. Com certeza. Quando a gente fala em profissionais, a rede pública não tem assim um professor específico para atender este aluno, então, dentro da sala de aula? Na verdade, dentro da sala de aula, tanto pelo município como pelo estado, são contratados intérpretes de Libras, dependendo da ocasião, né? Então, assim, efetivo não tem. Não tem professor efetivo que fica ali. Então, vamos dizer lá na rede municipal, né, da prefeitura. Eles têm lá os alunos surdos das séries iniciais. Então, daí eles todo ano contratam os professores bilíngues. E em alguns casos, às vezes, daí como não tem um profissional lá dentro, né, daí todo ano é uma pessoa diferente. E às vezes fica também uma dificuldade para avaliar o conhecimento do profissional, se realmente sabe língua de sinais. Por quê? Porque as próprias pessoas que estão contratando não sabem língua de sinais, aí não tem como avaliar. Às vezes contrata uma pessoa que não sabe língua de sinais, pode acontecer. No estado também, contrata professores bilíngues e contrata intérpretes. Agora no estado foi bom, eu achei bom que teve a última prova seletiva foi feita em Libras. Olha! Isso foi bom porque daí, para você passar na prova, você tinha que saber Libras. Bacana mesmo, que é um novo olhar, não é? Para a sociedade desses surdos. Realmente. Então,
E, como você falou, um novo olhar, e importante também fazer isso, né? Poder contratar pessoas que saibam realmente essa língua de sinais para poder auxiliar o surdo de uma forma correta e que ele possa ser beneficiado desde as séries iniciais. Se tiver um profissional habilitado desde as séries iniciais até... O surdo vai até o ensino superior, né? Pessoas que saibam língua de sinais, ensino médio, ensino superior, o surdo vai poder aprender como nós ouvintes. O cognitivo do surdo é como nós, né? E ele consegue aprender como nós. O que talvez impede ele é isso, né? Falta de comunicação. Se não tiver um profissional bom que saiba a língua de sinais, vai ter dificuldade no aprendizado. Se tiver um profissional bom que saiba a língua de sinais, consiga se comunicar com o surdo, ele aprende com facilidade, como um ouvinte. Quando a gente fala em cursos, a razão é essa, né, dessa procura ou não, ou de repente de profissionais habilitados. Cursos aqui em Lages, onde? Na verdade, eu faço um curso de língua de sinais aqui em Lages, né? Se não me engano, aqui em Lages só tem o meu curso de língua de sinais. Como eu falei para você, estou fazendo um curso pela prefeitura, só que esse é exclusivo para eles. Exclusivo para eles. Vou fazer um curso numa empresa também, exclusivo para essa empresa. E vou fazer também, estou preparando um projeto, já foi aprovado, vou fazer um curso aqui dentro do IFSC também. Mas o curso vai ser para os alunos também profissionais do IFSC aqui, professores e pessoas da instituição. E tem um curso daí que eu disponibilizo ao público. Daí esse curso eu faço o nível básico, o nível intermediário e o avançado. Se o aluno se esforçar, no básico já sai conversando, no intermediário ele se aprofunda na língua, no idioma, estrutura, né, comunicação, e no avançado já sai interpretando. Daí esse curso que eu faço, o meu, que é para o público, eu faço na LFG. Daí. Maiores informações. Maiores informações, se as pessoas quiserem. Tenho alguns locais que eu tenho informação, né? Pode às vezes entrar em contato comigo pelo meu telefone, ou talvez também pelo meu Facebook. Só que não o Facebook, tem o meu Facebook pessoal, mas o meu Facebook do curso de língua de sinais. É só digitar Libras Lages. Libras aqui, né? Libras Lages. Daí lá tem as informações a respeito do curso, como funciona, né? Os dias também, horários e assim por diante. Nossa, bacana mesmo saber um pouquinho, né? Afinal, eles também merecem toda a atenção e estão aí, né, com a tecnologia, com esse dia a dia. Eles querem estar inseridos, né, nessa sociedade. E há uma necessidade mesmo de repente, todo mundo saber um pouquinho de Libras. Realmente, o surdo, ele está dentro da sociedade, ele tem uma cultura, tem uma língua, né, um idioma, e ele meio que as pessoas não se comunicam com ele, né? Então, para inserir o surdo, realmente fazer essa inclusão na sociedade, às vezes, tem muitos às vezes que pensam assim, né? O surdo tem que se adaptar à sociedade, porque a sociedade é ouvinte, então o surdo tem que se adaptar a ela. Temos que pensar ao contrário. O surdo não vai se adaptar à sociedade, porque o surdo não vai ouvir, né? Se ele usar o aparelho auditivo, mas o aparelho auditivo para surdo, que são daqueles que eu falei, 10 milhões de surdos profundos, o aparelho auditivo não vai adiantar. Tem também um ouvido, né, o coclear, que eles colocam aqui também, só que envolve uma operação, é muito complicado. Dificilmente os surdos fazem, poucos surdos fazem isso. Dos 10 milhões, eles usam mais língua de sinais. Então a comunicação na sociedade, para poder atender o surdo, não o surdo se modificar na sociedade. Porque dificilmente o surdo vai fazer leitura labial, vai oralizar. A sociedade se adaptar ao surdo. Isso sim é inclusão. E como que a sociedade pode se adaptar de tal forma para atender essas pessoas surdas, né? Fazer com que elas sejam inclusas? É simples, é aprender o idioma deles, aprender a língua de sinais. Tem um esforço, né, de fazer isso. Quando a sociedade realmente aprender língua de sinais, não só as pessoas poderem se comunicar, eu digo, se envolve várias coisas, né? Eu que trabalho na área, uma inclusão realmente para o surdo seria, primeiramente, as pessoas aprender língua de sinais, e depois materiais em língua de sinais também seria importante. Por exemplo, livros, né? Esses livros que estão todos em português, adaptar esses livros em língua de sinais. Se conseguir fazer isso, as pessoas aprender língua de sinais e também livros, né? Materiais sendo interpretados para Libras, daí sim vai acontecer uma inclusão para o surdo. Televisão também, né? Televisão, você liga a televisão para assistir, né?
Seria importante também ter sempre um intérprete de Libras dentro dos programas, dos sites, vídeos, informações, porque o surdo quer informação. E às vezes, A gente vê um pouco, mas ainda é muito pouco. muito pouco, Então isso envolve várias mudanças dentro da sociedade, né? Quem sabe um dia a gente consegue chegar lá, Mas com certeza. aplicando, né? Tem a lei também, já foi criada uma lei para o surdo e assim por diante. Mas com o esforço pode acontecer. Ajudar esse público, né? Que não é um público pequeno, é um público grande. Os surdos. Nossa, muito bacana saber um pouquinho mais e para passar ao nosso público. Obrigada por sua atenção, disponibilidade. Eu gostaria que você deixasse um recado final, mas em Libras, ao nosso público. É possível? É possível. A língua de sinais, aprender. Isso é na estrutura de Libras, tá? Ó, língua de sinais, aprender, importante. Então, diz que é importante aprender língua de sinais. A sociedade, mudar, se organizar, o surdo, ajudar. Então, daí eu disse assim, se a sociedade se organizar, se preparar para ajudar esse surdo. Então, as pessoas Libras aprender, fácil. E é fácil aprender língua de sinais. Se vocês vontade têm, se eles têm vontade de aprender língua de sinais, venha que vocês conseguem. Podem vir que vão conseguir aprender Libras. Língua de sinais e português, qual é a diferença? É assim, como uma das primeiras diferenças é que nossa língua português, né? O português nosso é oral, auditivo. E língua de sinais é visual, manual. Então, primeira diferença. E segunda diferença, a estrutura. Então, a estrutura dela é totalmente diferente. Uma frase em português, eu não faço a mesma coisa em Libras. Se às vezes eu falar uma frase em português e eu copiar a estrutura igualzinho à estrutura do português, em língua de sinais pode ficar totalmente diferente. Então, cada língua, cada idioma tem a sua estrutura. E língua de sinais também não é diferente. Às vezes, muitas pessoas que vão aprender língua de sinais pensam, né? Eu faço na mesma estrutura. E às vezes, quando faz numa estrutura, o surdo às vezes não consegue compreender. Ele não entende. Até posso dar um exemplo, assim, um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas de uma frase assim que, se fizer na mesma estrutura do português, o surdo não vai conseguir compreender. E também para o público saber como é que é a estrutura da língua de sinais. Por exemplo, se eu falar a frase em português assim, ó, a menina saiu depois da chuva. Vai entender, né? Que a menina saiu depois que choveu. Mas se eu fizer essa mesma frase na estrutura de português, né? Fazer a frase em Libras na estrutura de português. E como é a estrutura do português, para o surdo fica incompreensível. Ficaria assim, ó. Menina saiu depois chuva. Então, a menina, então, ela se molhou, né? Porque a frase ficou ao contrário. Menina saiu depois chuva. Só que em português não, a menina saiu depois da chuva. Então, quando eu copiei o português, ficou totalmente ao contrário. A menina se molhou, mas na verdade não, eu estava querendo dizer que a menina choveu e a menina saiu, né? Depois que parou a chuva, ela saiu. Então, a estrutura do português e a estrutura de Libras são diferentes. Como que ficaria essa frase em Libras? Em Libras ficaria assim, ó. Chover, acabou. Menina saiu. Então, a estrutura é totalmente diferente. Bem diferente. Não tem os artigos, ou a, ou as, umas, ou o menino, não se fala, não, o rapaz, né, o homem, fala homem. Não tem preposição, não tem conjunção também, junto, né, de, para, o que. Então, língua de sinais, por exemplo, vou falar assim, hoje eu estou conversando com você, né? Em língua de sinais seria assim, hoje, você, conversar, só. E os verbos sempre no infinitivo. A desinência que coloca no finalzinho da palavra para definir o masculino ou o feminino, ou o plural, a língua de sinais não tem. Por exemplo, fica homem, fazer o sinal de homem. Ou vou falar outro exemplo, bonito. Homem e mulher, porque daí tem um sinal específico, né? Homem e mulher. Bonito, por exemplo, posso dizer uma mesa bonita, uma cadeira bonita, né? Bonito. E se eu quero dizer bonita,
Em língua de sinais, no português eu coloco o A, né? A desinência no finalzinho. Em língua de sinais não tem, ó. Bonito. Daí se eu quero dizer uma mulher bonita, eu falo mulher bonita. Daí vai saber que estou me referindo a mulher. Nossa, bacana mesmo. Então tem essa diferença em língua de sinais. Daí não tem as preposições, nem conjunções. Então, língua de sinais tem a sua estrutura diferente da estrutura de português. Parabéns pela dedicação e escolher essa área. Obrigado. E eu agradeço também por vocês realmente pensar sobre esse assunto, né? Assunto muito importante. E me chamar também para poder falar sobre isso. Fico feliz realmente de poder ajudar as pessoas, que às vezes muitas pessoas não conhecem, né? A respeito desse assunto. Ou só vê assim, acho bonito, falando coisas, mas não sabe o quão profundo e quão importante isso é para a nossa sociedade. Ok, valeu, muito obrigada. De nada.